Aleluia! Glória a Deus, a paz e graça, queridos irmãos. Gente do céu, dá vontade de trazer o colchãozinho para a gente ficar aqui, né? Que delícia, que maravilha. Nós somos revestidos pelo poder que há na unidade, né? Há poder na unidade, há poder quando a gente está junto aqui com os irmãos. Eu já estou assim transbordando. Glória a Deus, e eu acredito que você também está. Porque eu realmente acredito que há poder na comunhão dos santos. E quando nós estamos reunidos, nós atraímos a manifestação do Senhor, amém? E nós cremos e nós queremos a manifestação do Senhor aqui, amém? Aleluia! Que honra, gente, estar aqui com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ai, que delícia, gente, sintam-se abraçados. É desafiador demais, né, gente? A gente chegar aqui e não poder abraçar. Vocês não sentem assim, dá aquela agonia, tipo assim, não é possível. Para mim é muito desafiador, porque nós somos assim conhecidos, né, como amorosos, e a gente tem toda essa expressão de abraçar, de beijar os irmãos, mas a gente se abraça aqui no olhar, né? Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Que alegria enorme, você também que está em casa. Sinta-se abraçado aí pela Igreja Batista do Amor. E bora para a palavra de Deus, amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Deixa ela aberta aí. Nós vamos ler, por enquanto, do versículo 2 ao versículo 4. Mas nós vamos ler. Aleluia. Oh, glória. Neemias, capítulo 1. E nós vamos, então, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos, eu vou citar durante a ministração alguns versículos do capítulo 1, do versículo 2, e gostaria que os irmãos estivessem acompanhando, você também que está em casa, pegue aí a sua Bíblia, porque, gente, é diferente, não é? Quando a gente olha ali, a gente fala, oh, não é que está escrito aqui mesmo, porque a palavra do Senhor, ela reforça, né? Ela nos fortalece. Então, pega aí a sua Bíblia, seu smartphone, para que nós possamos acompanhar essa história aqui que é extraordinária. Queridos, o tema dessa mensagem é se preparando para vencer, amém? Se preparando para vencer. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E essa mensagem aqui nós vamos extrair algumas lições, alguns segredinhos que eu creio que nos ajudará a passar por momentos difíceis, a conquistar as vitórias que o Senhor tem para nós, amém? Então, só fazendo aqui uma breve introdução para que vocês entendam o contexto em que essa mensagem aqui, né, está inserida. Nessa parte aqui que eu vou ministrar, Neemias ele está ali na fortaleza de Suzã, como prisioneiro, ali no período do rei Ataxerxes, e ele estava a mais de 2.000 quilômetros ali da cidade de Jerusalém. Jerusalém, ela estava ali destruída e o povo estava em miséria. Então, esse é o cenário, né? Um cenário assim bem triste, um cenário difícil. E agora nós vamos então, a partir do versículo 2, acompanhem aí comigo, diz assim: Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na sua província. Estão em grande miséria, em desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei.
e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Feche seus olhos, queridos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Sua palavra é poderosa, é soberana. E nesse momento, ó Pai, pelo teu poder, pelo poder da tua palavra, nós declaramos que a nossa mente está totalmente cativa. Nós repreendemos agora toda falta de atenção, toda falta de conexão. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós sabemos que essa palavra é a palavra que o Senhor separou para nós. Ministra aos nossos corações, nós precisamos de Ti. E desde já tomamos posse e te agradecemos. E cremos que grandes coisas acontecerão para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Olha só, nesses dois versículos, nesses quatro, dois versículos que nós acabamos de ler aqui, nós vemos então ali que Neemias ele teve acesso ali à real situação de Jerusalém, dos seus irmãos ali, do povo, do seu povo, e que estava tudo destruído. E aqui no versículo 4, ele fala que quando ele ouviu aquelas palavras, ele se assentou. Sabe quando a gente recebe aquela notícia assim que é tão difícil, que parece que você fica até bambo assim, que você perde as forças, que parece que a tristeza te toma. E aí eu acredito que naquele momento ali ele desfaleceu, a alma, ficou abatida. E ele sentou ali, eu creio que tão triste, tão amargurado. E a Bíblia fala, e ele diz que ele chorou. E que ele se lamentou, ele ficou ali lamentando e chorando. Sabe, quando eu vou ler a Bíblia, eu costumo sempre perguntar assim, e se fosse eu aqui? Eu imagino como se fosse eu no lugar de Jeremias, e eu tento imaginar esses detalhes, essas cenas. Façam essa experiência. Quando vocês estiverem lendo a Bíblia, se coloquem ali no lugar para que vocês sintam, para que vocês entrem ali naquela situação. E é incrível como o Espírito Santo começa a ministrar, inclusive coisas que não estão escritas, e parece que você consegue contemplar todo o cenário. Então aqui nós podemos compreender que Neemias ele estava ali muito triste. E aqui nós já aprendemos então nós extraímos aqui algo muito importante. É a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o Senhor ministrou comigo ao meu coração. Que nós precisamos reconhecer, queridos, a nossa humanidade. Porque muitas vezes, pelo fato de nós sermos cristãos, de nós estarmos na igreja, de nós conhecermos o Senhor, muitas vezes parece que algumas pessoas têm dificuldade, às vezes, de lidar com o sofrimento, de viver o luto, de sentir a dor. E muitas vezes a gente tenta mascarar aquilo ali, porque nós passamos por situações muito difíceis na nossa vida, às vezes. Perda, de um ente querido, uma enfermidade, um desemprego, enfim, tantas situações. Nós somos seres humanos, mas muitas vezes nós nos revestimos, às vezes, dessa capa, dessa máscara, como se nós fôssemos super-heróis, e a gente não quer demonstrar, às vezes, que está doendo, que a gente está sentindo, que a gente está sofrendo, e muitas vezes aquilo ali fica reprimido dentro da gente, e isso faz muito mal, vocês sabiam? Porque quando nós escondemos esse sentimento, o nosso estado emocional se torna vulnerável. Então, nós precisamos entender que é muito importante que a gente perceba, que a gente entenda que nós somos seres humanos e que é natural que a gente sofra, que a gente chore em situações de calamidade, em situações de perda. É muito importante nós vivenciarmos o luto. O luto não é só quando perde alguém, É quando acontece alguma coisa ruim, nós precisamos elaborar aquele processo, para que a nossa mente entenda ali que nós estamos compreendendo o que está acontecendo. Esses dias atrás eu estava lendo um livro do Augusto Cury, e teve uma parte lá que me chamou tanta atenção, achei tão bonito. Ele falou assim, que Jesus, ali na sua humanidade,
Teve um momento que ele chamou ali os mais chegados, aqueles discípulos que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João. Jesus chamou eles ali. Para que Jesus chamou? E Jesus conversou ali com eles. Jesus falou com eles de quê? Da sua dor. Jesus falou que ele estava amargurado, que estava triste, que estava difícil, que ele, inclusive, ele até suou sangue. Ele compartilhou a sua dor ali com aquelas 3 pessoas mais chegadas. E eu achei tão bonito essa colocação ali no livro, porque existem momentos, meus queridos, que nós precisamos compartilhar, inclusive das nossas dores, que nós precisamos dividir. É importante nós termos essas pessoas a quem a gente fala ali também, olha, está difícil, me ajuda, ora por mim. Nossa, não estou aguentando, está complicada a situação lá na minha casa, no meu trabalho, né? A situação assim. Parece que quando você compartilha, quando você percebe ali que tem alguém com você, a situação existe, mas é como se você pudesse dividir um pouco aquela carga, não é verdade? Então, isso é saudável. Nós precisamos fazer isso. Percebe que aqui, nesse contexto, Neemias, quando ele teve essa notícia, ele colocou ali para fora a sua emoção. Ele chorou. Ele se assentou ali, né? Ele teve o tempinho dele, ele lamentou, ele chorou. Agora eu quero trazer também aqui um outro extremo. Nós não podemos estender esse luto, né? Porque existe também o outro extremo, que é quando às vezes a pessoa passa por alguma situação difícil, alguma situação complicada, e aí ela estende, né? Por exemplo, às vezes, ela perde alguém, né? Um filho, por exemplo. E aí, eu até já vi um testemunho, assim, um compartilhar, assim. Aí a pessoa chega e fala, olha, né? Eu estou tão triste, aconteceu isso. Eu ouvi isso recentemente de uma paciente. Ela falando, eu estou tão triste, aconteceu isso. Depois que meu filho morreu, parece que eu não tenho mais sentido de vida. Eu perguntei, quantos anos que tem que você perdeu o seu filho? Ela falou, 12 anos. Então, assim, 12 anos, às vezes que a pessoa está vivendo luto, e os outros filhos? E o esposo? E o ministério? Então, o filho morreu, mas você que foi enterrado. Você que perdeu a sua vida. Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado, porque muitas vezes a gente estende ali a dor, a gente fixa naquele lugar de sofrimento e aquilo ali parece que vai crescendo, vai te contaminando, aquilo ali vai te envolvendo. Quando você percebe, você já está deprimido, você já está assim desmotivado para trabalhar, para se arrumar, com a autoestima super baixa. Por quê? Porque aquele luto, ele não foi elaborado e você está ali fixada naquele lugar de sofrimento. Então, nós percebemos aqui, olha só no versículo 4. Sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Por alguns dias. E depois, olha só, ele tomou uma atitude aqui que eu acredito que aqui, queridos, está a chave. Aqui está um segredinho, porque a Bíblia é repleta dessas questões. Nós precisamos assim, sabe como você está com a lupa, analisar palavra por palavra. Aqui tem uma vírgula, né? Por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele colocou ali a sua dor, a sua emoção, ele chorou ali como um ser humano, foi necessário, né? E aí depois ele tomou essa atitude que eu acredito que aqui já começou a desenrolar o negócio. Porque quando a gente apresenta a situação para o Senhor, oh meu Deus do céu, aí o negócio esquenta. E aí, ele aqui fala que ele orou e jejuou. Então ele começou ali a buscar uma direção. Ele contou para o Senhor, eu acredito que ali ele escancarou o Senhor. Né? Inclusive nós vamos ver aqui a oração que ele fez. Então, por quê? O que acontece? Muitas pessoas até vivem esse processo que a gente está falando, elas conseguem, né, passar por um tempo
porque não existe um tempo certo. Mas elas passam ali por esse tempo, choram, depois começam a viver a sua vida. Viver assim, entre aspas, porque, na verdade, o essencial é isso daqui, queridos. Porque sem Deus, não há essa verdadeira restauração, essa verdadeira reprogramação, ressignificação. Isso é tudo historinha. Se não, Deus não estiver ali no negócio, se Deus não estiver no centro, lá na frente essa bomba vai estourar. É uma mera ilusão que o mundo vive, que os seres humanos vivem, de que está conseguindo resolver as coisas sozinhos. Isso não existe. Isso é utopia. Só com o Senhor é que nós temos a verdadeira vitória. E aqui, ele vem falando então, que então ele começou a orar, a jejuar, a apresentar aquela situação para o Senhor, porque ele não sabia o que fazer, não tinha o que fazer. O negócio estava mesmo ali em ruínas. Mas, olha só, vamos ver aqui a oração que ele fez. Do versículo 5 até o versículo 11, fala da oração dele. Eu não vou ler todos os versículos, mas no versículo 5, aqui fala que ele diz o seguinte: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. Então, primeira coisa que nós aprendemos, meus queridos, gente do céu, essa palavra aqui, hoje eu já dei uns pulinhos lá na minha sala, porque é bom demais a palavra de Deus, né? E aqui fala, então, quando ele orou primeiro, reconhecendo a autoridade, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Isso é muito importante quando nós formos entregar algo para o Senhor, pedir algo para o Senhor, porque às vezes a gente já chega se achando, né? Achando que Deus tem que resolver aquilo ali a qualquer custo, no nosso tempo, de qualquer jeito, e se vira. Se vira aí, Deus, resolve esse negócio aqui para mim. Mas não é bem assim. Na verdade, não é assim de jeito nenhum. Misericórdia, né, gente? Então, ele chegou ali, no início da oração, ele reconhece a soberania de Deus, né? Ele reconhece ali a glória, o poder de Deus sobre todas as coisas. No versículo 6, eu só vou citar aqui algumas coisas, porque eu quero citar muitas coisas nessa mensagem, mas vai acompanhando aí comigo, amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo, amém? Oh, glória! No versículo 6, ele diz assim, lá no finalzinho, acho que na parte parte B, C do versículo, ele diz assim, ó: Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Então, primeiro, ele reconhece a soberania de Deus, a autoridade de Deus, a supremacia de Deus, a glória de Deus. E também na oração dele aqui, ele faz confissão. Gente, isso daqui é tão importante. Porque a maioria das vezes percebe. Observa, às vezes, a forma que você está orando, a forma, às vezes, eu percebo muito isso, às vezes, no discipulado, pastor Ricardo. Às vezes, nós já chegamos ali, ao invés de nós reconhecermos, já falando, olha, Senhor, eu errei, né, me perdoa, ou falar, né, ali, às vezes, com quem você está ali conversando, mas a gente insiste em se colocar nesse lugar de vítima e nada de confissão. Você roda e fala tanta abobrinha e nada de reconhecer o erro. E olha que aqui tem algo muito interessante, porque Jeremias, ele está pedindo perdão aqui, ele está se colocando, ele está representando, ele está pedindo perdão por toda Jerusalém. Ele fala, eu e meus pais, eu e a casa dos meus pais temos pecado, então a gente precisa aprender isso. Se nós estamos sofrendo nesse momento enquanto nação, queridos, enquanto humanidade, a gente não tem que ficar jogando isso para os governantes. Não, Senhor, nos perdoa. Senhor, nos ajuda. Senhor, tem misericórdia. Não adianta a gente tentar tirar o nosso corpo fora. Não, nós estamos dentro desse barco. Enquanto não houver arrependimento e confissão, infelizmente, continuamos no mesmo lugar de fracasso, no mesmo lugar de derrota, no mesmo lugar de sofrimento. Mas quando nós nos arrependemos,
Quando nós confessamos, quando nós falamos, às vezes tem hora que a gente parece que nem sabe, é tanto erro, às vezes que a gente nem sabe o que errou, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele gera em nós o fruto do arrependimento. Uau! Então, se você estiver com dificuldade, às vezes para reconhecer onde que você está errando, onde que você está falhando, meu Deus, por que será que tem tanta coisa acontecendo? Experimente. Pedir para o Espírito Santo, me mostra. Gera em mim o fruto do arrependimento. Me ajuda a perceber, porque eu não quero continuar desse jeito. Enquanto eu estou nesse lugar, meus queridos, Satanás, ele está fazendo a festa. E a gente fica curvado. Então o Espírito Santo, ele gera em nós o fruto do arrependimento. Ele acende a luz do quarto escuro. Ele escancara para nós a verdade. E aí é o momento de nós chegarmos ali com humildade e falar: Senhor, me perdoa. Assim como fez Neemias aqui. Nos perdoa. Tenha misericórdia, Senhor. Eu te apresento essa situação, eu errei, nós erramos, eu falhei. E aí quando a gente faz isso, queridos, eu acredito assim que há algo assim lindo no mundo espiritual, porque na verdade o Senhor Jesus, ele já quebrou esse muro do pecado, essa barreira, mas nós sabemos que o pecado ele nos afasta do Senhor. Então nós precisamos arrepender e confessar ao Senhor. Escancarar para Ele ali e falar: me ajuda, me tira desse lugar. Então, Neemias fez isso. E lá no versículo 8 e 9, no versículo 8, ele cita a palavra. No inicinho do versículo ele diz assim: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. O que Neemias está fazendo aqui? Uau! Preste atenção, querida igreja. Neemias, ele citou a palavra Senhor. Lembra, do que o Senhor disse. Lembra da tua palavra que o Senhor liberou. Se nós arrependêssemos, se nós confessássemos, o Senhor nos ajudaria, queridos. É extremamente importante. Quando eu aprendi isso, eu sempre, quando eu vou orar, eu vou fazer alguma coisa, eu busco ali algum versículo que está relacionado com aquilo que eu quero pedir, e falo: Senhor, olha o que está escrito aqui. Por exemplo, se é uma situação de enfermidade, vai lá e tem muitos versículos. Eu, por exemplo, eu gosto muito de Isaías, que fala: pelas pisaduras de Jesus nós somos curados e sarados, porque verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, quando eu digo Senhor, está escrito aqui que o Senhor já levou essa dor. Então, Senhor, eu faço menção dessa palavra, eu creio nessa palavra. Cite a palavra para você ver. Está passando por o Senhor permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E Ele é a palavra. Então, quando nós citamos a palavra de Deus, quando nós falamos: Senhor, o Senhor disse, está escrito, Senhor, eu creio. Queridos, e aí isso aí já é um diferencial, porque é a palavra do Senhor. Amém? Então nós precisamos citar a palavra, declarar a palavra. Meus queridos, eu já tive tanta experiência quando eu comecei a declarar a palavra. Gente, eu não ia contar isso aqui não, mas eu lembrei disso aqui agora. E quando a gente está ministrando, a gente é guiado pelo Espírito, né? Então, se está vindo isso aqui é porque a gente tem que compartilhar. Só para vocês verem o quanto que a palavra de Deus tem poder. Uma vez, quando no inicinho da minha caminhada como líder, assim, sem muito conhecimento ali da palavra, até hoje, tem muito a aprender, estou aprendendo, não sei nada, ou se não fosse o Espírito Santo. Mas ali naquele momento, queridos, muito assim, neófita ainda, a nossa cela ali na casa da Maria Gorete, te amo demais, linda do meu coração. E aí eu fui fazer uma visita, eu fui fazer um discipulado. E na hora do discipulado, conversando ali com a pessoa, aí eu passei por uma experiência muito difícil, irmãos.
aconteceu ali de ter uma manifestação, uma coisa que não era de Deus. Coisa muito esquisita e, né, como se aquela pessoa ali tivesse ficado possessa. E aí ficou muito estranho o negócio. E aí eu pensei, Jesus amado, a Gorete não está aqui, a pastora não está aqui, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu fiquei com medo ali na hora. Pensei, nossa Deus, o que eu fui inventar de trazer essa mulher aqui para minha casa? E aí, gente, eu sei que eu fiquei firme ali, porque o Espírito Santo fortalece a gente ali na hora, né? Ele te lembra, ei, né? Você não, sou eu. Apruma aí, né? E aí eu sei que na hora ali, orando e repreendendo em nome do Senhor, em nome de Jesus. E aí, situação, graças a Deus, né? O Senhor, em nome de Jesus, Ele é poderoso demais. O inimigo treme, né? E bate em retirada. E aí, depois que aquela irmãzinha foi embora, eu, na minha falta de fé ali, gente, eu olhava para o lugar, eu falava, meu Deus do céu, esse negócio ficou aqui ainda, eu não estava com medo de ficar lá na minha casa. Eu falava, que trem esquisito. Eu olhava para aquele canto onde que tinha acontecido e era muito ruim. E aí eu liguei para a pastora, né? Eu falei, pastora, a senhora vai ter que vir aqui. A senhora vai ter que vir aqui, porque eu inventei de fazer, né, um discipulado aqui, o negócio não ficou muito bom. E agora, pastora, o que eu faço? Ela, não vou ir não, Lívia. Pega a sua Bíblia, declare a sua palavra, porque a palavra de Deus é poderosa. E você vai orar com fé e você não precisa temer. Gente, aí eu levantei, peguei a Bíblia e abri ali em um salmo. Eu nem me lembro qual que era o salmo e comecei a ler, a declarar a palavra em voz alta. Uau! Oh, meu Deus do céu, a palavra de Deus por si, quando você libera, ela já é o poder. Ela é luz que dissipa as trevas. Quando eu comecei a declarar ali a palavra e andava lá no lugar e de repente eu fui me sentindo. E você vai, né, esquentando e orar. Quando eu vi, eu já estava orando em língua. Gente, quando eu terminei de declarar ali o salmo, era como se tivesse vindo uma outra atmosfera. Era um ambiente totalmente diferente. Era como se tivesse uma nuvem pairando ali naquele lugar. E a sensação, eu nem sei explicar para vocês. Mas algo aconteceu ali no mundo espiritual. E a partir daquele dia, eu tive tanto assim, mais ainda temor, que eu pensei, meu Deus, a palavra de Deus é algo poderoso demais. Quando a gente libera essa palavra, não são palavras simples, não são palavras de livros qualquer. Na verdade, é o próprio Deus fluindo. É o próprio Deus chegando nos lares, nas casas, e para desfazer ali as obras do inimigo. Então, se você não estiver sabendo orar, não estiver sabendo o que dizer, comece a ler a Bíblia ali em voz alta, no seu quarto. Quantas vezes eu falei isso em discipulado para mães, às vezes que estavam com problema com os filhos, eu falei, entra lá no quarto do seu filho quando não estiver lá e declara essa palavra. Não fica ali onde está a palavra. Algo que não agrade o Senhor, de alguma forma a luz dissipa todas as trevas. Então aqui Jeremias estava citando a palavra. E nós precisamos aprender a citar a palavra de Deus nos diversos momentos, porque ela é a própria vida de Deus fluindo. Amém, irmãos? Oh, glória, obrigada, Senhor, pela tua palavra. E lá no versículo 11, tem mais um segredinho aqui da oração de Neemias. Então, primeiro ele reconhece a autoridade de Deus, depois ele faz uma confissão, depois ele cita a palavra, e depois no versículo 11, olha o que ele diz: Senhor, estejam atentos os seus ouvidos à oração do teu servo, estejam atentos à oração do seu servo e a dos seus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje teu servo, e lhe dá mercê perante este homem, nesse tempo que eu era copeiro do rei. Então, o que ele estava pedindo ali? Que o Senhor desse graça, favor a ele quando ele estivesse ali diante do rei.
Então ele estava pedindo ali a proteção do Senhor, que o Senhor fosse à frente, que o Senhor inclinasse o coração daquele rei. Então a oração dele teve clareza, objetividade. As nossas orações também têm que ter clareza. Porque às vezes a gente rodeia, e às vezes a gente fica assim, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe do que eu preciso, tu sabes. Ele sabe mesmo, porque Ele é soberano, é absoluto, né? Mas Ele quer nos ouvir. Nós precisamos ser claros. Nós precisamos apresentar ali as nossas petições, dar detalhes, falar com Ele. Nós precisamos ser objetivos, amém? Nós precisamos ser transparentes com o Senhor. Isso é lindo demais. E olha só, depois que Neemias faz essa oração, nós já vamos então agora aqui para o capítulo 2. E aí a gente começa a perceber então aqui as nossas... E uma vez eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que você está triste? Por que o seu rosto está triste se não está doente? Só pode ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Queridos, aqui ele contando, né, que ele foi ali servir ao rei. E olha só o que ele diz, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei percebeu que ele estava triste. E o rei perguntou, por que você está triste? Gente, eu achei isso aqui demais, porque eu nunca estivera triste. Ele trabalhava para o rei. Então, isso significa que ele servia aquele rei ali com satisfação, com alegria, com excelência, com prazer. Tanto é que o dia que ele estava triste, o rei percebeu na hora. Tipo assim, tem alguma coisa errada. Porque ele nunca tinha ficado triste. Então, quando ele chegou ali daquele jeito, né, eu acredito que abatido, triste não está doendo, estamos sendo observados. Aquele rei, ele observou o espírito, esse ânimo, o comportamento. E nós estamos dando que você é lá na sua célula, lá na sua casa, mundo de mal com a vida. E aí não tem nem como perceber a diferença, porque todos os dias, às vezes a gente já está nesse estado. Mas percebe o quanto nós podemos aprender com isso? Porque a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias. Isso depende do nosso estado de espírito. Isso depende das convicções que nós temos aqui dentro. E isso, como nós temos esse diferencial, isso precisa ser exalado. Nossa, eu estou andando demais, né? Tem que ficar quieta aqui, né? Oh, perdão, gente. É porque eu fico tão animada assim com essa palavra, gente. Será que que as minhas palavras são sábias? Será que as minhas palavras têm amor? Será que eu sou uma pessoa sorridente, que emana alegria, vida? Faz uma análise aí, veja você nesses ambientes que você está inserido e se responda, como que eu estou? Como que as pessoas me veem? Como que será que elas me descrevem? Será que se eu chegar lá triste, alguém vai perceber ou não? Porque todo dia eu estou mesmo. Faz essa pergunta, faz essa análise, mas não só para refletir, mas para que o Espírito Santo já comece a gerar mudança. Para que nós comecemos então a agir diferentes, a deixar o Espírito Santo transbordar em nós, no nosso sorriso, no nosso olhar, no nosso abraço, nas nossas palavras. Gente, isso é maravilhoso e é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Deixarmos o Senhor Jesus viver em nós. Porque Jesus, Ele é lindo demais. E aí as pessoas são atraídas como imãs. Elas vão querer ficar tudo perto de você. Porque isso não, o povo lá fora, o mundo não tem isso para oferecer. Às vezes eu estou com algum paciente no consultório. Para quem não sabe, eu sou psicóloga. E aí, às vezes, alguns pacientes perguntam, falam, nossa, Lívia, dá vontade de fazer a sessão toda, é só uma vez por semana, dá vontade de vir todo dia e conversar e tudo. E aí, queridos, eu não escondo de ninguém, porque
não sei se vocês sabem, mas às vezes no meio da psicologia, das coisas, a gente não pode muito falar de Deus, não. Mas comigo não existe essa regra, não. Porque se não cabe Deus, não me cabe. Na verdade, Deus está em todo lugar. Mesmo que eu não fale, Ele vai ser expresso em todas as atitudes. E para todo mundo que pergunta isso, eu falo, isso é o Senhor dentro de mim. E Ele te ama demais. E isso, queridos, com o nosso testemunho, com o nosso jeitinho de amar, de conversar, de abraçar, de falar, as pessoas estão vindo para o Senhor, estão sendo atraídas pelo nosso testemunho. Como é você? Como é o seu semblante? Lá na sua casa, lá no seu trabalho. Faça essa reflexão e se você percebeu aí algum desajuste, que o Espírito Santo já comece a modelar esse comportamento, porque você é luz que irradia. Porque você é cheio do Espírito Santo. E onde que você chegar lá, a vida de Deus que está em você, queridos, vai acontecer maravilhas. Amém? Oh, glória. E aqui, né, tem muita coisa para falar. Eu vou pulando algumas coisas aqui. Versículo 3, ele diz assim, porque o que está acontecendo? Você não está doente? Aí ele ficou com medo, fala assim que eu temi sobremaneira. Ele deve ter pensado assim, meu Deus do céu. O rei percebeu que eu não estou bem, eu acho que eu não devo estar trabalhando direito, então acredito que ele aprumou ali, né? E olha o que ele falou, gente, no versículo 3. Eu lhe respondi, viva o rei para sempre. Mudou na hora, gente, ó. Opa! Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto e se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Então, na hora, esse versículo também que é tão lindo, porque mesmo ele estando triste, mesmo ele estando ali com uma dor interna, né, com uma situação, ele sabia que naquele momento ele era servo, ele não confundiu ali a questão da autoridade, da submissão, né? Ele continuou ali servindo com excelência, ele falou, viva o rei para sempre. E ele foi de uma sabedoria enorme, né? Que ele falou ali o que estava acontecendo. E aí ele falou, né? A cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está caída, está ali toda em ruínas. E aí, o rei pegou e falou assim para ele, disse-me o rei, que me pedes agora? E o rei, olha só, vocês lembram que ele fez uma oração, né, queridos? Pedindo ali para Deus dar graça. Então, eu acredito que tudo isso aqui foi Deus. Foi Deus, é o favor de Deus. Quando a gente está passando por uma situação que humanamente não tem como você resolver, queridos, apresente para o Senhor, porque Ele inclina o coração de quem tiver que inclinar. Ele abre a porta, Ele fecha a porta, Ele levanta pessoas para te abençoar. Ele faz um rebuliço. Você não precisa entender como, você só precisa aceitar, amém? Porque você é filho. E aqui o poder de Deus já estava em ação, então os olhos daquele rei já estavam ali, ele já estava encontrando graça. E o rei pegou e falou, o que você quer? O que me pedes agora? Olha que perigo isso daqui. Porque se fosse qualquer pessoa, às vezes ia pedir coisa que não tem nada a ver. Imagina, o rei, o que eu posso fazer por você? O que você me pede? E aqui, mais uma vez, a gente aprende uma grande lição. Porque ele podia pedir ali, né? O rei estava dando uma oportunidade para ele. Olha só o que ele respondeu. Gente, esse Neemias é demais. Glória a Deus pelos homens e mulheres da Bíblia que nos ensinam tanto, né? E ele disse assim, ó. Então orei a Deus dos céus. Uau! Antes dele falar o que ele queria, ele orou. Gente, a gente tem que fazer isso toda hora. Não sei se vocês já passaram uma situação que você está ali e você tem que falar um negócio e você não sabe o que você fala. Ou às vezes, por exemplo, eu tenho isso o tempo todo. Às vezes, dando outro exemplo, às vezes quando eu estou ali trabalhando, ouvindo um caso tão difícil. E aí a gente é muito limitado, gente. A psicologia é muito limitada. Eu não estou falando mal da psicologia, não, porque eu sou psicólogo. Mas, gente, tudo é Deus. Tudo é o Senhor. Toda a sabedoria é dele.
Se não for o Espírito Santo, a gente não tem cura. E quando eu estou ouvindo ali, eu já estou perguntando, Senhor, o que eu falo? O que essa pessoa precisa ouvir? Qual que é a dor dela? Senhor, me direciona. Senhor, me usa na vida dessa pessoa. E eu já começo a interceder ali enquanto aquela pessoa está falando, gente do céu. E o negócio fica ali que você já sabe como que, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe aquela pessoa, quem que é, o que ela está passando, sabe coisa que eu nunca ia poder saber. E tem acontecido muita coisa, viu, gente? As pessoas têm sido assim alcançadas. Então, o que eu estou querendo dizer, chamando aqui de novo? Nós precisamos, em tudo, buscar a direção do Senhor. Em tudo. Seja para fazer uma escolha, seja para dar um aconselhamento, seja para entrar em um relacionamento, seja para aconselhar um irmão, em tudo. Nós não sabemos nada, queridos. Nós somos assim vasos. Quem está reinando é o Senhor. Quem está vivendo em nós é Ele. E se nós passarmos o carro na frente dos bois, não dá coisa que presta. Mas quando a gente pede para Ele ali uma direção, gente, é lindo demais. É lindo demais. E aí não... Porque Ele abre caminho. E aí aqui fala que... Antes dele responder, eu acredito que isso acontece na mente, viu, gente? Você não precisa ir lá para o seu quarto, fazer um jejum. Não, você ora ali na mente. O que eu falo, Senhor? O que está acontecendo? Quando seu marido estiver bravo, sua esposa estiver nervosa, você fica caladinho e fala, Deus, o que eu respondo? Faz essa pergunta para você ver. O Espírito Santo vai te dar um domínio próprio. O Espírito Santo vai te falar. Às vezes você vai falar, fica quietinho. Então pergunta para Ele, seja guiado por Ele. É a melhor coisa. É a melhor coisa que a gente faz. E aí ele fez isso e olha só, eu acredito que imediatamente, né, o Senhor, que ele estava conectado ali com Deus, né, deve ter inspirado ele. E olha o que ele falou. E deixa eu ver onde que eu estou. E disse o rei, se é do seu agrado, rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto com ele, me disse, quanto durará a sua ausência? Quando você voltará? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. Gente, essa passagem aqui é demais. Ele foi humilde ali. Ele se aprove ao rei, se o Senhor permitir. Gente, a humildade, ao meu ver, é uma das características mais lindas que uma pessoa pode ter. A humildade, ela cabe em qualquer lugar. A pessoa que é humilde, ela só tem a ganhar. E Jesus é o maior exemplo de humildade que nós temos, porque sendo Deus, Ele se esvaziou de si mesmo e se fez servo. E aqui, mais uma vez, Neemias, ele foi humilde. Ele falou, se o Senhor puder me enviar, eu gostaria de ir. Estou falando aqui com as minhas palavras, né? Para lá, para reedificar a cidade onde estão os ossos dos meus pais. Gente, olha o que o rei perguntou. O que o rei falou para ele? Vai demorar quanto tempo? Quando que você vai voltar? Por que o rei estava perguntando isso? Gente, por que você vai voltar? Por quê? É como se... Percebe comigo, eu não sei se eu viajei aqui, pastor, mas é como se o rei estivesse dizendo assim, porque você faz falta. Você é importante, você é útil. Eu não quero que você fique muito tempo longe, você faz diferença nesse ambiente. Nós precisamos de você. Uau! Será que você, nós somos dispensáveis? Será que se você falar assim, eu não vou mais para a minha cela, será que o povo lá vai sentir sua falta? Vai, viu, queridos? Porque nós somos amorosos, mas assim, eu quero fazer uma reflexão aqui. Porque se você for uma pessoa, tipo assim, eu só vou, chega lá, eu não contribuo com nada, não ajudo ninguém, não evangelizo, não amo ninguém, não faço nada, não coopero com lanche. Assim, essas coisinhas básicas, gente. A pessoa falta, mas às vezes parece que não faz tanta falta assim, sabe? Vocês estão me entendendo, irmãos? Tipo assim, eu falto no ambiente ali,
Todo mundo sente falta, porque você chega ali cheio de vida, cheio de alegria, você é servo. O que você está precisando? O que eu posso fazer? Então, será que se você não estiver em um desses ambientes, será que as pessoas vão sentir sua falta? Será que você está fazendo diferença nos contextos nos quais você está inserido? Seu trabalho, na sua célula, no seu ministério, na sua casa principalmente? Porque às vezes, será que seus filhos gostam da sua companhia, da sua presença? Ou eles ficam doidinhos para você sair? Gente, a gente precisa fazer essas perguntas. A gente precisa saber. Porque tem jeito de arrumar, gente. Tem jeito de consertar, não é verdade? Então a gente precisa saber, nós somos dispensáveis. Olha que o rei. Gente, isso é bonito demais, o rei. Que dia que você volta? Vai demorar muito? E aí ele fala aqui que ele estipulou um tempo, né? Ele deve ter falado lá para o rei, vou demorar tanto tempo. E aqui fala que o rei liberou ele, aleluia. Porque Deus já tinha inclinado o coração daquele rei. E aqui, queridos, no versículo 7, 8, eu não vou ler, 7, 8 e 9, o que acontece? Neemias, ele era muito sábio, ele não foi pedindo tudo uma vez, gente. A gente tem que ter um jeitinho, né? Você não pode querer ultrapassar os carros na frente dos bois, não. Você tem que ter a conquista, a vitória, ela é construída por etapas. Sabe de quem que eu lembrei, pastor Ricardo? Quando eu estava preparando esse esboço, eu lembrei da pastora Almira, do pastor Rodrigo, do pastor Carlos e da pastora Leila, que chegaram aqui para a Igreja Batista do Amor como um presente de Deus enviado para nós. Já pessoas assim, consagradas, pastores, né, conhecedores da palavra, e já tinham ali seus ministérios. Gente, chegaram aqui numa humildade, não chegaram almejando o título, não chegaram almejando o ministério, se submetendo, né, a fazer as escola de discípulo, que é bênção, escola de líderes, que é um presente de Deus para nós, gente, gratuito. Não entendo por que as pessoas não querem fazer, eu queria fazer de novo, pastor. E eles chegaram, enfim, começaram a fazer as escolas, se submetendo aos discipulados, humildes, sentados nas cadeiras. Eu achei tão bonito isso, porque isso é permitir que a conquista, que a vitória venha por etapa, no tempo certo. Amém? Porque às vezes a gente quer tudo assim para ontem. A gente quer tudo assim do nosso jeito, né? No nosso tempo. E se não acontece, a gente já fica bravo, reclamando, falando mal. Mas a conquista, ela vem por etapas. Amém? E aí, Neemias, ele foi ali falando, mas e se não deixarem eu passar? Então, preciso de uma carta. Mas eu não tenho os materiais. E aí, gente, o rei foi liberando tudo. Porque quando Deus está no negócio, tudo que você estiver precisando, Deus vai preparar. Amém? Tudo. Se fosse provisão financeira, pessoas... Tudo, gente. Tudo é tudo. Nosso Deus, vou te falar, viu? Nosso Deus é bom demais. E ele foi preparando tudo. E esse rei liberou ele ali, mandou uma carta e ninguém podia parar ele, deu os materiais para ele e Neemias chegou lá. E aí, gente, no versículo 10, fala assim, que se levantaram alguns inimigos. O negócio estava bem, estava bom, estava dando tudo certo. E aí, de repente, aparece um tal de Sambalate e Tobias. Então, nós precisamos estar cientes aqui de uma coisa. No processo, na nossa caminhada, quando a gente está ali em luta por algum objetivo, alguns inimigos se levantam, existem alguns impedimentos, alguns empecilhos. Se estiver acontecendo com você, deixa eu te dar uma boa notícia. Se alegre porque você está no caminho certo. Você está sendo confrontado, você está sendo humilhado, às vezes as pessoas estão te criticando. Nós que estamos nesse meio, isso é muito comum. Jesus passou por isso, o tempo todo. E isso significa que nós estamos no caminho certo. Então, o que é o nosso papel? Perseverar, permanecer, não se deixar abater por esses inimigos que se levantam, permanecer firme no propósito. Porque a vitória já está ali garantida. Nós precisamos seguir com os nossos olhos fixos no Senhor. Amém? Aleluia. Já está na hora de encerrar aqui, né, gente? Então, vou fechar aqui porque
Tinha um trem demais para falar aqui, mas olha só. O que acontece? Lá no capítulo 8, no versículo 10, depois Jeremias foi, Neemias foi, Neemias conseguiu passar a visão ali para o povo. O povo, né, se aliançou ali com Neemias, entendeu que Deus estava no negócio. Eles reconstruíram a cidade, eles levantaram ali os muros. E lá no capítulo 8, no versículo 10, olha só. Disse-lhes mais, aqui depois de tudo isso, depois de tudo conquistado, disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Olha só o que o Neemias falou ali para o povo. Olha, nós vencemos, cidade está construída, deu tudo certo, glória a Deus, então vamos celebrar. Sabe quantos dias que eles fizeram de festas? Depois lá no versículo 18 fala que eles ficaram 8 dias de festa, pastor Ricardo. 8 dias de festa. E aqui nesse versículo aqui fala então para eles iam comer, celebrar, compartilhar com aqueles que não tinham nada. Nós somos doadores, amém? Nós precisamos olhar para aqueles que não têm. E aqui fala uma coisa que eu quero deixar aqui para que o Espírito Santo cele no coração de vocês. Olha aqui, esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando tudo terminou ali, Neemias consagrou isso, dedicou isso, deu a glória ali para quem era devida ao Senhor. Amém.